Aleluia. Você pode ficar de pé, meu querido, comigo, por favor. Você pode levantar seus braços, seu coração, seu olhar, seu foco. Aleluia, Pai. Nós nos encontramos reunidos no Teu nome, nesse lugar. Abrimos os nossos corações, Pai. Rendemos graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos crescido em maturidade cristã. Nós temos crescido em comunhão e relacionamento contigo. Mas tem muito mais para se avançar. Tem muito aumento, muitas multiplicações que nesses dias nós vamos captar do teu coração para a nossa vida como um todo. Para a nossa vida contigo, para o nosso relacionamento, para a nossa comunhão, para tudo aquilo que o Senhor tem planejado em sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito da fé, juntamente com o Espírito de oração, nos pegue nesses dias, nos transformando segundo a imagem que o Senhor tem desejado para nós nesse tempo. Nós nos reunimos, Pai, com expectativas de que o nosso nível subirá. Aleluia, a nossa expectativa é que nós não saiamos daqui da mesma forma, que o Senhor de fato e em verdade nos alcance, nos pegue, nos eleve, nos impulsione, nos coloque plantados no centro da sua perfeita vontade, Pai. Nós somos chamados para avançar, somos chamados para avançar em todas as áreas. E Pai, essa área é fundamental porque ela é base de uma estrutura forte e sólida que nós precisamos ter em Ti. Muito obrigada por uma dimensão se abrindo, Pai, uma dimensão maior no Seu Espírito, se abrindo para nós. Muito obrigada por essa dimensão, coroando as nossas cabeças, coroando as nossas casas, os nossos ministérios, as nossas vidas como um todo. Obrigada por essa dimensão, sendo de glória maior. Nós Te louvamos por isso. Você pode orar em outras línguas? Aleluia, nós estamos em uma conferência de oração. Nós vamos ouvir muitas palavras, mas nós vamos praticar tudo aquilo que nós já sabemos. Nós vamos ser esticados, agigantados, alargados, praticando, Pai, aquilo que o Senhor nos propõe, porque o evangelho que nós recebemos é um evangelho de paz, de poder e de inúmeras provisões, e nós vamos provar desse poder contido no evangelho, no que se refere a uma vida de comunhão e relacionamento contigo. A nossa vida não será vazia de poder, porque nós estaremos inseridos dentro do teu coração, perceptíveis e sensíveis àquilo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Nós Te exaltamos, és o nosso bem maior, és o nosso Rei, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós exaltamos o Seu nome, nós exaltamos a Sua pessoa, nós exaltamos a Sua presença, nós exaltamos o Seu sangue, nós exaltamos a Sua palavra, nós exaltamos a Sua unção, a unção que despedaça todo o jugo que está presente aqui em nós, para nos deixar mais dentro de Ti, menos fúteis, menos superficiais, mas dentro da profundidade de relacionamento que o Senhor nos chama, Pai. O Senhor nos chama para perto, o Senhor nos chama para o Seu coração, o Senhor nos chama para a Sua visão, o Senhor nos chama para a Sua operação, o Senhor nos chama para os Seus dons, e nós estamos aqui, Pai. Oh, estamos aqui, dizemos, estamos aqui espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, de todas as formas. Nós estamos aqui plantados nesse final de semana no centro da Tua perfeita vontade, aonde o Senhor tem liberdade de atuar, aonde o Senhor tem liberdade de nos ajudar em uma construção sólida, aonde o Senhor tem liberdade de destruir o que é necessário, de soltar o que é necessário, de construir o que é necessário, de pegar o que é necessário. Nós queremos fluir com o centro da Tua perfeita vontade. Nós queremos sorrir
e fazê-lo feliz, Pai. Muito obrigada, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Oh, você pode tocar, você pode pegar a mão do seu irmão 2 a 2, continuar orando por ele. Ora pela pessoa que está ao seu lado. Vamos pegar um tempo orando pela pessoa, abençoando, plantando sementes incorruptíveis da palavra de Deus. Oh, obrigada, Pai. Ondra kamanas trocosondre, eriabras trocosondre ketia, ondre que nehaya sandre kashaya, ondre que shire kamalabrastra, ondra kanakasandra, asire de kamalabrofa, ondre que shire de kamalamanaya, o sondre que shire de kamalamanaya, profa, ondre que sondre que sandre kashure de kamalamana, ondre que shire de kamalabrastra. Aleluia, Pai. Aleluia. Pai, nós declaramos que o que era sem forma e vazia, Pai, nós declaramos que o que tem trevas, que o que está escuro, nós declaramos pelo Espírito de profecia, que nós já agitamos as águas nesse momento. Em o nome de Jesus Cristo, nós agitamos as águas nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Oh, obrigada. Você pode sentar, irmãos. Pode sentar, queridos. Obrigado, louvor. Vamos precisar de vocês depois. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Nós estamos em uma conferência de oração. Entendendo que estamos sendo chamados para avançar, né, com clareza, com objetividade, em primícias, com tenacidade, para uma dimensão maior no Espírito. Fala para o irmão do lado, uma dimensão maior no Espírito. Conhecer a prática desse padrão divino, queridos, é o que Deus está nos chamando. Porque existe um padrão de relacionamento e comunhão com Deus, desde Gênesis até Apocalipse, que nós precisamos acordar para praticar aquilo que o Senhor tem desejado, né, da parte de nós. Então é um prazer para mim estar aqui, podendo contribuir com essa dimensão de portas abertas no reino espiritual para a sua vida. Muito obrigada pelas pessoas que estão envolvidas no departamento de oração. Na verdade, a igreja não tem um departamento de oração assim dito, porque nós somos a casa de oração, mas se precisa ter um departamento para nós orarmos e sermos exemplos e testemunhos e incentivos para que outras pessoas se associem no espírito de oração. Obrigada pela vida de vocês, obrigada pela vida do pastor Isaías e Ana Fábia, que estão sempre perto, pelos demais pastores, por Alda, que me fez esse convite. E quando fala desse tema, para mim, eu estou em casa, porque eu vivo na prática da oração e eu gosto de orar, e eu entendo que a minha vida é resultado desse nível de vida que a gente vai conquistando, vai sendo desenvolvido a cada dia. Então, Gênesis, eu quero começar por lá, revela o movimento do Espírito que estará sendo decorrido sobre toda a Bíblia. Ele diz assim, no princípio Deus criou, Deus preparou, Deus formou, Deus moldou os céus e a terra. Está escrito isso em Hebreus 11:3. Diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se. O Espírito de Deus agitava, pairava, chocava. É uma palavra nos originais hebraicos que diz que ele chocava sobre a face das águas. Então a Bíblia nos diz claramente e revela que nós precisamos atentar para o mover do Espírito, para um movimento do Espírito, porque esse mesmo Espírito que estava se movendo aqui é o mesmo Espírito que se move sobre a palavra de Deus, sobre a sua Bíblia Sagrada, desde o seu início até Apocalipse. Na verdade, é muito interessante perceber a forma que Deus utiliza na sua palavra para nos mostrar
uma parte criativa, né, de si mesmo, para que nós também possamos viver da maneira que Ele nos diz para criar. Porque Deus, irmãos, preste atenção sobre isso, nunca esquece do que você vai ouvir agora. Deus, Ele não criou um sistema de necessidades. Deus criou um sistema de sementes. Sementes incorruptíveis de sua palavra. E a gente vê aqui, Deus, Ele tinha uma necessidade. Havia trevas, mas Ele não utilizou a necessidade que havia, sem que antes Ele entendesse que Ele precisava plantar palavras. Aleluia. Nós não nos movemos por necessidades. Nós nos movemos pelo sistema de plantação e colheita. Aleluia. E aqui Ele está dizendo, olha, havia trevas, mas o meu espírito se movia nas trevas, para que elas deixassem de ser trevas e passassem a ser luz. Um movimento mudou a história das trevas. Um movimento de palavras nas nossas vidas vai mudar as nossas histórias. Amém? Então nós precisamos entender que Deus nos ensinou que nós não viveríamos por meio de necessidades, embora as necessidades, elas são reais e existam, mas elas não podem ser prioritárias na nossa vida. E quando nós entendemos que é pelo sistema de sementes que nós alteramos, mudamos os fatos das coisas, aí sim não seremos mais os mesmos. Diga, não seremos mais os mesmos. Porque cada um de nós tem sementes incorruptíveis no nosso coração, na nossa boca, trabalhando em favor de nós que nele esperamos. E aí nós vamos precisar só fazer esse movimento, essa ginga santa que nós precisamos ter, dar movimento, da luz, da liberdade ao Espírito de Deus, nas gerações que nós precisamos, naquilo que nós entendemos que é real, dar esses movimentos. Então é muito importante. E é real nós vermos que pessoas comuns como nós foram chamadas para fatos feitos, obras incomuns. Então nós não podemos ficar sentados em cima de uma barca de necessidades. Nós vamos precisar, na barca que há das necessidades, transformá-las em um campo fértil de semeadura e colheita. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós podemos transformar as nossas vidas, as nossas histórias, os nossos ministérios, o nosso ritmo no trabalho, em todas as esferas nós podemos transformar com sementes incorruptíveis da palavra de Deus, em oração, falando, nos comunicando com Deus, exercendo esse relacionamento próximo, íntimo, amigo, amável. Oh, aleluia, que Deus espera que tenhamos, irmãos. Somos chamados para o colo de Deus, para o seu coração. E o nosso coração e a nossa mente precisam estar olhando na mesma direção. Diga, o meu coração e a minha mente precisam olhar na mesma direção. Porque, afinal de contas, o que é oração? Eu trouxe muitos exemplos do que possa ser oração. Muitos contextos para que a gente possa entender, afinal, o que é oração. Um diálogo entre você, filha, com seu pai. Um diálogo entre duas pessoas que se amam. Porque você é a menina e o menino dos olhos do seu pai. Ele te ama, ele te quer perto dele. Então, esse afago, essa comunhão, esse relacionamento, ele precisa existir nas nossas vidas como um todo, mas em especial nesse relacionamento de oração. De fato, o que é oração? É o homem se encontrando com Deus e com a sua perfeita vontade. Essa vontade, ela é essencial para nós, ela é primordial para nós.
para que nós possamos trilhar as nossas vidas, ou melhor dito, trilhar nos trilhos da nossa vida, com dentes agudos e fazendo proezas. Diga, fazendo proezas. Aleluia. Porque esse lugar de relacionamento nos faz vivos. Quantos vivos tem aqui? Quem é vivo louva, quem é vivo canta, quem é vivo agradece, quem é vivo tem vida produtiva, quem é vivo está arraigado à seiva verdadeira, quem é vivo está lá plantado no centro da perfeita vontade de Deus, quem é vivo tem acesso ao coração do Pai. Aleluia. E é tão importante, irmãos, nós entendermos esse padrão divino, porque a oração é um padrão divino, mas não é um padrão entediante. Oração não é um padrão entediante. Oração é um padrão vibrante, é um padrão consistente, é um padrão persistente, é de fato um padrão a ser seguido, um estilo de vida. Diga, um estilo de vida. Aleluia. Oração é a expressão viva, né, do seu coração que bate e que anseia por Deus. Se nós, filhos que nos tornamos ao recebermos Jesus Cristo, não temos esse anseio por presença, alguma coisa está errado. Porque filho tem anseio por presença de pai. Aleluia. Filho tem anseio. E disse que a terra era sem forma. O que é que está sem forma? Naquilo que nós podemos alcançar em visão natural. Então, nós podemos fazer com que esse padrão divino, vibrante, que é a oração, mude as peças do lugar. Dê forma ao quebra-cabeça. Aleluia! Você está animado para aprender sobre oração mais ainda? Que coisa boa! Quem se interessa por oração é porque tem interesse por subir de nível também. Quem tem interesse por oração está apto a construir na terra aquilo que já está construído no céu. Porque somos nós os responsáveis por trazer o céu para ser vivido aqui na terra. Então, os construtores de uma visão divina, de um padrão divino, de algo celestial, somos nós. É conosco que Deus conta para que muitas coisas possam ser construídas. E aí eu te falo, quantos de vocês aqui já são regenerados? Então, os regenerados respiram a visão. Os regenerados respiram essa dimensão no Espírito. Porque, irmãos, a gente só muda o caos pelo Espírito. A gente só afeta a nossa vida e a vida de outros. A gente só afeta o lugar em que estamos. E o lugar mais longínquo que podemos imaginar através de oração. É preciso que oremos. Não só por nós, mas por todo um contexto que aí a gente vai estar vendo. Mas é necessário, porque quando um crente ora, irmãos, ele está dizendo, eu tenho um pai, eu o adoro e eu confio plenamente nele. Quando um crente ora, ele está dizendo, eu tenho um pai, eu conheço um pai, ele é meu, ele é pai nosso, mas ele é meu pai. E quando eu conheço esse pai, eu o adoro. E quando eu o adoro, eu estou dizendo, eu confio, tá de boa. O que você quer, eu quero. Onde você quer que eu vá, eu vou. O que você quer que eu fale, eu falo. Tá de boa, eu te conheço. Aleluia. Aleluia. Fiz igual Papai Noel agora. Misericórdia. É melhor essa. Oh, aleluia. Sabe, queridos, oração pode até ser uma vida no secreto, mas com recompensas públicas. Então, não fique
pensativo sobre se você está orando e alguém está te vendo. Independente de alguém te ver ou não, quem precisa te ver está te vendo. E Ele é aquele que nos recompensa. Agora, pensa comigo, por toda a Bíblia, a gente não consegue ver. Por toda a Bíblia, Deus nos ensina que os nossos corações não precisam ser tecnológicos, mecânicos, elaborados, que eles não precisam ser cheios de métodos, equipamentos, em primeiro lugar. Porque o avivamento da igreja primitiva não tinha nada disso, mas tinha coração em oração. E eles tinham resultados extraordinários. Isso coopera, mas não pode ser fator decisivo para que eu me desenvolva em uma vida de relacionamento com Deus. Aleluia! Nós vemos em Atos dos Apóstolos, eu incentivo a vocês que estão aqui nessa conferência, a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Porque você vai ver em todos os capítulos, você vai ver avivamento de oração. Você vai ver feitos extraordinários por causa da oração. É uma coisa assim, impressionante. Não é performance, querido, que Deus anela. É coração quebrantado. Diga isso, é coração quebrantado. Aleluia. E esse coração quebrantado, ele brota de uma dependência irrestrita de Deus. Porque quando nós vamos orar, nós não vamos orar muitas vezes. Vamos ter experiências de orar o que queremos, mas vamos ter experiência de orar até o que não queremos. E até por quem nem conhecemos. Então nós precisamos ter dependência de Deus, dependência do seu coração. É nosso coração autêntico, além de quebrantado, autêntico, dependente, cheio da palavra da fé. É um coração de fogo e paixão. Parece título de novela, né? Fogo e paixão. Mas sabe, queridos, se o nosso coração não estiver afogueado, não haverá paixão. Se o nosso coração não estiver intenso, não haverá resultados. Porque Deus nos chama para profundidade. Ele não deseja que nós fiquemos na margem, na superficialidade. Pedro estava lá na margem e não pescou nada. Mas o Senhor disse, meu filho, ponha. Esse é o Pai que temos. Ele é interessado em nós. Ele cuida de nós com zelo, com amor. E ele disse, olha, vai lá mais profundo. E aí ele foi, e vocês já sabem do resultado. Sabe, irmãos, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. A gente sempre usa isso para a fé. Nenhum homem é maior do que a sua vida de fé. E eu quero te dizer hoje à noite que só se ora pela fé. E a nossa oração tem que estar substanciada em fé. Mas eu te digo, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Aleluia. E a vida de oração, como eu falei, ela não é entediante. Ela não mesmice de todos os dias. Se nós falharmos na vida de fé, nós fracassamos. Mas se nós falharmos na vida de oração, nós fracassamos do mesmo jeito. E o diabo tem uma preocupação a executar. É impedir que os crentes orem. Que os crentes entendam sobre oração. Que eles amem a oração. Que eles não achem que oração é para um departamento, para aquela senhora de 70, 80 anos na igreja. Que não. Eu tenho netos de 4 anos que ora e acontece. Netos de 9 anos, 10 anos que ora e acontece. Aleluia. Eu levei uma pancada nessa minha mão. Ontem estava doendo muito pelo movimento, não sei. E eu botei a mão assim. Levi, pôs as mãos sobre minha mão. Ontem em casa. E disse, vovô, vamos orar. Eu impunho as mãos e você ora. Dando comandos.
Uma criança de 3 anos e 8, não tem nem 4 anos ainda. Então, nós precisamos entender que a oração de um crente, ela é temida pelo inferno. A oração de um crente, a Rainha Elizabeth dizia que tinha mais medo de um homem que orava do que de um homem bomba. É muito impressionante, irmãos, quando nós entendemos que quando nós oramos, Deus trabalha por nós para confirmar a sua palavra. Porque nós estamos orando a sua palavra. Nós não estamos orando a palavra dos homens. Porque o que compõe a oração verdadeira é a palavra da fé. Então, nós estaremos orando a palavra. E um crente desprovido de oração é o mesmo que um barco sem âncora. É o mesmo que um soldado sem espada. Você não pode ser crente sem uma vida de oração. É o teu padrão de vida. É colo, é comunhão. Oração é colo, é comunhão, é relacionamento. É você dizer assim: Pai, eu estou aqui, estou cheia de saudade. Eu te amo, eu preciso da sua presença. É o fato somente de estar aqui contigo. Ela me alimenta, ela me sustenta, ela me supra, ela me nutre, ela me evolui, ela me eleva. Dá aquilo que jamais uma visão natural poderia me dar. A sua presença é essencial para mim. Às vezes eu me sento num canto. A Mauri faz, está falando com quem? Eu digo, só estou apaixonada. Mas é por ele, sabe? Deita, Pai, que bom estar com você. Que bom saber que eu estou protegida, preservada. Que bom é saber que nós podemos caminhar juntos. Que bom é ter esse entendimento que somos uma dupla dinâmica. Ei, qual é o inferno que se levanta quando você tem consciência de que é uma dupla dinâmica com Ele? Aleluia! Então é isso, irmãos. Oração é essa necessidade que você tem da presença dEle. Irmã, não sinto nada disso, mas vai sentir. Todos em favor de vocês. Era para que, de fato, vocês tivessem um alavancar na vida de oração de vocês. Sabe, é nesse lugar de presença que nós renovamos as forças. É nesse lugar de presença que nós bebemos da fonte da graça. É nesse lugar de presença que nós nos revestimos de poder. É nesse lugar de presença que nós desfrutamos de intimidade. É nesse lugar de presença que nós ouvimos, nós falamos, mas paramos para ouvir também, porque diálogo é isso, um fala, outro ouve e compreendem o que está sendo dito. É nesse lugar da pessoa mais importante da sua vida que você precisa estar. Diga, Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Aleluia. Sem oração a fé enfraquece, a carne prevalece e o pecado prospera, irmãos. E é por isso que nós vemos uma igreja leviana nos dias de hoje. Uma igreja light, que tudo pode. Uma igreja sem senso de eternidade. Porque quando temos presença, a nossa fé é fortalecida, a nossa carne, ela prevalece e nós superamos e vencemos as tentações, porque estamos nele e ele está em nós. Amém? Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Oséias 2:21. Oséias. Deixa eu encontrar aqui, irmãos, viu? Aleluia. Oséias 2:21. Quem encontrou? Me espera aí um pouquinho.
Exatamente no mesmo dia. Eu vou ler para você na mensagem, vou ler para você na Almeida Strong também. Estou lendo primeiro na mensagem, diz assim: exatamente no mesmo dia vou responder. Exatamente no mesmo dia vou responder. Aqui está falando sobre respostas inéditas. Mas para que se tenha respostas inéditas, precisa se ter orações inéditas. E ele diz: olha, no mesmo dia vou responder. No mesmo dia, ao céu, o céu responde à terra. A terra vai responder dando trigo, vinho e azeite, palavra, espírito e unção. E todos vão responder ao rei. Vou ler para você na Strong. Espera aí, tá? Naquele dia, eu fiquei intrigada com essa palavra. Eu fui dormir regozijada antes de ontem com essa palavra, que diz aqui: naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes serão obsequiosos à terra, a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes ao rei. E eu fui atrás de saber o que é na íntegra, com clareza, essa palavra, né, repetida por várias vezes aqui em Oséias, obsequioso. Fala de um comportamento da bondade e da amabilidade de Deus, promovendo graça e favor em nos responder. Ei, você tem um Deus que é amável em te responder. Você tem um Deus que é obsequioso, cheio de bondade, extravagante, para sinalizar como respostas. E agora, o que é mais interessante nesse texto? As nossas respostas, elas não vêm vazias. Elas vêm com óleo, com azeite e com trigo, ou seja, com palavra, com espírito e com unção. Para que elas possam vir com palavra, com espírito e com unção, elas precisam ser plantadas na esfera da palavra, do espírito e da unção. Porque quem colhe, primeiro, planta. E ele diz aqui, semearei. E ele está falando de Israel, mas ele está dizendo, semearei Israel para mim. Sabe, queridos, é muito interessante. Ele diz, olha, um comportamento da bondade e da amabilidade de Deus. Se eu não vejo Deus como o Deus de bondade, se eu não vejo Deus conforme Efésios diz, nas 5 esferas que ele demonstra da sua bondade, tudo muito mais além, abundantemente, eu preciso ser corrigido no meu ponto de vista. Porque se eu parto do pressuposto de que Deus é tudo isso, a minha vida de oração muda. Concorda comigo? Abra sua Bíblia em Jeremias 33:3. Aleluia, Pai. Muito obrigada. Jeremias. Esse é um assunto vasto. Você em 2 dias não consegue dar certamente. Mas é um assunto a ser estudado, viu? Jeremias 33:3. Olhe só, quem está falando aqui? Alô, 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 é dos céus. Quem está falando? Deus está falando. É Deus está falando. Ele está dizendo assim, invoca-me e te responderei. Então eu tenho que fazer a semeadura de plantações incorruptíveis da palavra, a fim de que eu tenha colheita de respostas. Amém? Ele está dizendo, invoca-me. Quem é que vai invocar ele? Diga, nós. Invoca-me. Aí ele já está dizendo, é certeza a resposta. Agora, por que muitos não têm respostas? Porque tem uma vida superficial de oração vazia, muitas vezes.
Invoca-me e te responderei. Mas a promessa não é só de respostas. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu amigo, e esse texto compõe a minha ministração de hoje e de amanhã. E se fosse mais assim, uns 6 dias, seria 6 dias nesse só aí, Jeremias 33. Porque ele diz assim, é muito lindo, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei. Na Bíblia Strong, Almeida Strong diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Então eu te falo, se eu não sei coisas firmes, coisas grandes, você acha que é importante eu buscar? Você acha que é importante eu invocar? Você acha que é importante esse relacionamento íntimo com Deus? Porque Ele está dizendo que o desejo do coração dEle é me revelar o que é grande, o que é oculto. A The Passion, que é uma Bíblia que nós temos, diz assim, clama a mim e lhe responderei. Eu lhe revelarei grandes coisas. Preste atenção, segredos guardados que você jamais poderia saber ou descobrir sozinho. Oh meu Deus, você não ouviu? Vou ler de novo, bem calminha para você entender. Clama a mim e lhe responderei. Eu lhe revelarei grandes coisas, segredos guardados que você jamais poderia saber e descobrir sozinho. Nossa vida de oração não é uma vida solitária. Nossa vida de oração não é uma vida entediante, que não tem resultados. Porque se nós estamos atrelados a Ele, a nossa vida será de resultados. Ele vai nos mostrar coisas grandes. Ele vai nos mostrar coisas ocultas. Ele vai nos mostrar coisas que nós não sabemos. Ele vai nos mostrar coisas que não poderíamos descobrir sozinhos. Na Bíblia amplificada diz assim, clama a mim e eu lhe responderei e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas. Aí ele diz, escondidas e secretas que você não conhece. Então eu não sei se você está sendo desafiado. Esse é um texto que me desafia. E eu gosto de ser desafiada. A minha vida é uma vida de desafios. Eu me sinto bem em ser desafiada e corresponder ao desafio que Deus está me propondo, seja lá em que área for. Eu gosto de desafio. Eu gosto de ir para cima do desafio, enfrentar o desafio, vencer o desafio, dizer, Pai, concluir com eficiência o que você me chamou. Está aí, Satanás. Não posso nem dizer o que eu digo em casa. Aleluia! Aleluia! Grite comigo, aleluia! Glória a Deus. Então, se Ele está me prometendo coisas grandes e ocultas que eu não sei, então é importante, irmãos, querer saber. Porque certamente o que está aí para ser revelado, Ele disse aos discípulos lá atrás no livro de João, ei, eu nem pude revelar coisas a vocês, porque vocês nem iam aguentar. Mas chegará aquele dia, e já chegou, porque são esses os dias do Espírito de Deus em nós, nos revelando as coisas que lá atrás eles não puderam saber, mas que nós estamos aptos a saber. Que privilégio, irmãos! Estamos aptos a saber, que privilégio extraordinário. Então ele diz, olha, portanto fica claro, tem um convite de Deus aqui para você. Fala para o irmão, você não detectou não um convite? Tem um convite de Deus aqui expresso. Ele está dizendo, clama a mim. Ele está dizendo, busca-me, invoca-me. Isso é um convite. Você pode dizer, eu não quero aceitar o convite, beleza, e ficar onde está, rastejando. Mas você pode dizer, Senhor, eu vou contigo. E aí as coisas vão realmente mudar de caminho. Aleluia. Ele diz, olha, fica claro. Deus nos convoca para uma caminhada íntima, alimentada por amor, alimentada por fé, alimentada por novos descobrimentos, alimentada por aumentos, alimentada por multiplicações, alimentada por uma nova visão. Isso, irmãos, deve dar choque em você. Eu quero mesmo dar choque em você.
Sabe que se eu pudesse uma tomada aqui, para dar choque em você. Sabe, para você fazer assim, acordar, despertar, ter uma vida melhor para você. A oração propõe uma vida melhor para nós. Essa comunhão, esse relacionamento, essa dimensão no espírito, de pensar como ele pensa, de falar o que ele fala, de agir como ele agiria na situação. É tudo quanto Deus quer para nós. E aí a gente fica religioso pensando que a gente tem que se retirar e ficar todo o tempo retirado em oração. Não, você tem que trabalhar, você tem que fazer comida, você tem que arrumar a casa. Eu tomei conta de 2 crianças ontem de noite, fazendo orações em línguas. Respondendo o que eles queriam e orando em línguas. Quando eles dormiram, eu fui estudar. Mas já tinha um caminho feito dentro de nós, porque a oração em línguas promove um caminho estabelecido. Faz uma trilha para a gente percorrer. Não é para você ficar, é para você... Vamos ver isso depois, para não misturar aqui as coisas. Mas é para você entender que quando nós oramos, invocando Ele, a promessa de Jeremias se cumpre na nossa vida. Eu responderei. Eu responderei. Sou bem de rir não, mas... Aleluia. Diz, olha, eu responderei. Mas sabe, queridos, é muito bom nós termos essa promessa de que Deus responde com voz, e essa voz dele é cheia e garantida de poder. Nós temos um selo de garantia que quando Deus nos responde, ele nos responde com poder, porque vem uma cadeia de esfera: céu, terra, nós, vinho, azeite e pão. Na sequência melhor, pão, vinho e azeite. Aleluia. Eu não quero passar a ideia de que mercantil das coisas, de que eu vou buscar Deus porque eu preciso de X, Y e Z. Não, eu vou buscar Deus em oração porque eu preciso dele. Sabe, eu vou buscar Deus em oração porque eu estou com saudade dele. Eu estou querendo colo, eu estou querendo afago, eu estou querendo dar esse colo. Por que você acha que Deus não tem esse desejo também? Porque é recíproco. Eu dou e recebo. Ele dá e recebe. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, porque eu amo. Eu vou buscar Deus porque eu preciso de nutrição, porque eu preciso de sustento, porque eu preciso de manutenção. Antes de que eu precise de qualquer outra coisa. É certo que precisamos das coisas. E nada contra isso, de você usar a sua fé para isso, não. Temos orações específicas para isso, porque temos uma gama de formas diferentes de orar. São regras diferentes de ministrarmos. Assim como é os esportes. Eu não jogo ping-pong no campo de futebol. São regras diferentes, mas é por isso que eu preciso de Deus em primeiro lugar, por causa da sua presença. A sua presença é o meu anelo. Sabe, queridos, é por isso que a gente vê. Uma vez eu perguntei, Senhor, por que nós não vemos tantos sinais, prodígios, maravilhas nos dias de hoje? Porque os homens estão mecânicos. Eles pensam mais neles do que em mim. Eles são tão autossuficientes que acham que podem produzir sinais, prodígios e maravilhas por eles mesmos. E não podem. Então eu busco. Aí por isso que a gente vê púlpitos vazios, pregação vazia, ensino vazio. Porque a gente precisa dele nisso tudo, porque é por ele, para ele, é com ele. Não se trata de mim, se trata dele. Aleluia. Sem oração, irmãos, não há poder de resistência. Ser forte e corajoso. Foi o que o Senhor disse a Josué. Nunca ninguém te resistirá. Então, se não quisermos ser resistidos,
Tenhamos uma vida bem-sucedida de oração. Investamos nisso. É um investimento. Você não vai parar suas coisas para isso. E haverá tempo em que você parará para isso. Entende? Mas será que eu não vou ficar tão chata, tão enjoada, somente orando? Não, às vezes eu estou conversando. As caixas aqui divididas. Às vezes eu estou conversando. Mas eu estou lá orando. Eu vou dormir orando. Meu espírito não parou de orar. E por isso que ele diz, eu dou aos meus amados até enquanto ele dorme. Porque a relação está ali. E quando eu me acordo orando. E se eu for no banheiro para fazer número 1, que comumente eu vou, na madrugada, eu vou orando e venho orando. Porque eu vou de olhos fechados e nunca bati em nada. Não quero nem acordar, vou de olhos fechados. Pão, volto, acerto o caminho. Diga orando. O Senhor perguntou a Adão quando ele pecou, né? Onde ele estava. Onde ele estava. E eu te pergunto hoje, né? O Senhor perguntou, rapaz, eu estou com saudade de você, a gente conversava toda tarde. Nos comunicávamos tanto, e agora você está tão imergido dentro do trabalho, tão imergido dentro das coisas, dentro dos fatos reais que são necessários, mas estão em desequilíbrio. Onde é que você está? Eu estou com saudade. Aleluia. Sabe, querido, Jesus, eu trouxe um exemplo para vocês da vida de Jesus. Vou trazer um exemplo da vida dos discípulos, para você ver a importância da oração. Jesus, ele orava no deserto, ele orava nos montes. Em Mateus 4:1, diz que ao iniciar seu ministério, ele iniciou orando. Marcos 1:35-39, antes de começar o dia, ele estava lá orando. Lucas 5:16 diz que ao final de um dia cheio, ele estava lá orando. Lucas 6:12 diz que Deus, antes de fazer suas tomadas de decisões, Deus era a sua fonte para que aquelas decisões fossem assertivas. João 17:1 diz que nas últimas horas, ele estava com seus discípulos orando. Lucas 22:39-46 diz que no Getsêmani, ele vendo a grandeza do plano e do propósito de Deus, ele vendo a redenção e o fato de ter que se separar de Deus por um tempo, naquele momento ali, ele orou. Se possível, afastem isso de mim, mas ele sabia que não era porque ele estava pronto para cumprir propósitos. Se você está pronto para cumprir propósitos, você não vai cumprir propósito nenhum longe de uma vida de oração. Aleluia. E aí ele diz, Lucas 23:34-46, diz, quando estava morrendo, ainda assim, ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ainda assim, ele estava orando. Então, Jesus iniciou sua vida ministerial orando. No processo da sua vida, ele permaneceu orando. Ao terminar, ele entregou sua vida orando. Você acha que isso não é importante para nós? Se foi tão relevante para a vida dele, será que não é para nós? Diga assim, oração é o meu padrão de vida. É o meu estilo de vida. Aleluia. A presença do Pai, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que a presença do Pai era muitíssimo importante no relacionamento, na comunhão, na intimidade, nas prioridades da vida de Jesus Cristo. Para atender às demandas da multidão, para estar cheio do Espírito com sabedoria, na escuta correta, na vida preventiva, ele orava, irmãos, e ele via céus abertos. Então, quando nós orarmos na mesma proporção, com os mesmos pré-requisitos, nós vamos ter antecipações do Espírito e nós vamos ver também os céus abertos. Diga, ver céus abertos é o meu objetivo. Aleluia. Mas ele priorizava, eu achei interessante isso, quando eu estava estudando, o Senhor falou no meu coração. Você percebe que ele priorizava, filha, a minha presença diante das multidões? Teve um momento das multidões, mas teve um momento da presença.
E ainda quando ele estava na presença, ele via e focava as multidões. Leia comigo, abrindo sua Bíblia, em Lucas 11:1, e é o texto que nós vamos terminar hoje, e dele vamos continuar amanhã. Amanhã à noite teremos a continuação, então você não fica de fora, tá bom? Lucas 11. Isso sempre me chamou a atenção, muitíssimo. Diz assim: uma ocasião, Jesus estava orando. Uma ocasião, Jesus estava orando em certo lugar. Ao terminar, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vamos ficar aqui. É curioso, irmãos, os discípulos conviviam com Jesus, eram habituados a verem Jesus curando, libertando, pregando, ensinando, desfazendo as obras do diabo. E por que foi que será que esses discípulos pediram para Jesus ensinar a ele a orar, a eles a orarem? Porque podia ser outra a pergunta, podia ser: Senhor, eu vejo você libertar os opressos, os endemoniados. Rapaz, como é que é isso, hein? Me ensina aí. Rapaz, eu vejo o Senhor curar os enfermos. Tanta gente doente, por onde o Senhor passa, a cura ocorre. Como é que é isso, hein? Qual é o método que é feito? Mas, Senhor, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas nada disso despertou a atenção prioritária dos discípulos, porque ele sabia que os resultados daquilo que Jesus fazia era por conta da vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ser precisos. Nós estamos vivendo em uma época em que há necessidade de sermos cirúrgicos, sensíveis o suficiente. Eu lendo o livro do irmão Reiga, estudando, e aí ele disse que visitou uns irmãos, que ele sempre gostava de visitar e orar com eles, e orou com eles e passou para ir fazer a pregação aonde ele ia. E aí, de repente, ele disse que percebeu dentro do coração dele, o Senhor dizendo assim: volte e esteja mais com os irmãos fulano. E aí ele disse: vamos voltar, que dá tempo. Ainda há tempo. Eles voltaram e ficaram 15 minutos mais na casa dos irmãos, conversando sobre peixe, conversando sobre outras coisas. Nem era mais oração, era bate-papo santo. E aí disse que quando ele saiu, que decidiu que agora era a hora de sair, tinha acontecido um acidente com várias carretas, com muitas explosivos, grandes explosões, e que certamente ele estaria morto se ele não tivesse ouvido a voz do Espírito. Então, orar para quê? Os discípulos perguntaram: gente, a gente vai orar para quê? É curioso ver sua vida de oração. Nós queremos isso, nos ensina. Nos ensina. Porque nós vemos que a sua vida de oração precede a sua vida de poder. Diga: minha vida de oração precede a minha vida de poder. Aleluia. Senhor, me ensina a ser um bom pregador. Me ensina a ter uma retórica maravilhosa, apropriada. Beleza, secundário. Não primário. Primário é a minha vida de oração. Porque ela precede antecipações. Quantos de vocês e quantos de nós, eu e a maioria, a gente já teve centenas de milhares de antecipações do Espírito. Façam isso, não façam isso, fiquem freados nisso, recuem nisso. E a gente sempre foi poupado, preservado, livrado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, quando ele faz esse pedido, primeiro, ele tem senso de eternidade.
Ele foi um pedido com senso de eternidade. Depois, ele mostra a relevância da oração. E eles observavam a profundidade da vida de Jesus. Ele descia dos montes, tinha lá um endemoniado, ele libertava. Tinha lá um doente, ele curava. Tinha lá um processo para ser seguido, ele sabia ir e funcionava. Está calado demais. Está quieto demais. Mas sabe quando eles disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Sabe o que queimava no coração deles? Eles queriam a mesma intimidade que eles viam Jesus ter com o Pai. Ensina-nos a orar. Eles queriam a mesma intimidade. Eles queriam aquela oportunidade para que eles pudessem ser guiados pelo Espírito. Mas sabe por que Jesus buscava o Pai? Isso vai mudar. Nossa, tem 2 minutos para mudar a sua vida. Isso vai mudar. Sabe por que eles buscavam? Sabe por que Jesus buscava o Pai nesse compromisso, nessa interatividade, nesse relacionamento? Porque ele queria demonstrar o Pai. Porque para ele veio para demonstrar o Pai. Então, ele estava no coração do Pai e logo na sequência, ele demonstrava quem o Pai era. Você percebe? Não foram decisões egoístas, mas muito pelo contrário. Ele encontrou a oportunidade de demonstrar quem Deus era. Irmãos, abra a tua Bíblia e a gente vai encerrar aqui. Atos 3, eu nem vou lá ler, mas você vai. Atos 3, naquela porta formosa, eu não vou lá, só porque preciso ser rápida. Estava lá Pedro e João, vindo para a hora nona, a hora da oração. Significa dizer que eles tinham o hábito de orar, porque eles iam para o templo orar. E aí, quando eles encontraram aquele aleijado de nascença, aquele aleijado era acostumado a pedir, não andava, era um pedinte da vida. E aí ele olhou para aquele homem, sem perspectiva nenhuma. Sabe que ele começou aleijado, mas ele não terminou aleijado? Talvez você tenha vindo aqui, começado de um jeito, mas você não vai terminar do mesmo jeito. Ele começou aleijado e pedinte, mas ele terminou, irmãos, entrando. Pedro disse assim, olha para mim, eu percebo. Ele percebeu que ele estava interessado, na verdade ele estava interessado em dinheiro, na esmola. Mas Pedro disse, olha para mim, foca comigo aqui. E sabe, aquela porta era chamada Formosa. Ela tinha 25 metros de altura, e ela era de prata e de ouro. A porta do templo principal. E aí ele disse, olha, eu não tenho. O homem estava debaixo de ouro e de prata, mas pedia. Você entende isso? Uma visão desfocada é triste, irmãos, porque nós temos tudo ao nosso favor, ao nosso redor, disponível para nós, mas aí nós, por conta de visão trôpega, a gente não consegue ver. E ele disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E interessante que ele levantou, ele andou, ou seja, ele foi curado fisicamente, ele saltou, ele foi curado emocionalmente, porque ninguém salta assim. A gente salta com alegria, com entusiasmo, estavam as emoções envolvidas no salto, e ele foi curado espiritualmente, porque ele entrou no templo louvando. Mas Pedro o que era que tinha dentro de Pedro? O que era que Pedro tinha dentro dele? Convicções, não podia perder oportunidades. Pedro foi suficiente para trazer a restauração para aquele homem. Pedro deu o que tinha, e o que tinha foi suficiente para trazer restauração para ele. E aí a minha pergunta é, o que é que nós estamos dando, com quem passamos, com quem desfrutamos a vida, com quem cruza os nossos caminhos, o que é que nós estamos dando como resultado de uma vida dentro de Deus?
Aleluia. E diz que esse homem das trevas, ele viu maravilhosa luz. Oh, aleluia. Então é muito importante, irmãos, muito importante nós entendermos que nós precisamos estar dentro do coração de Deus. Nós estamos vivendo dias decisivos. Nós estamos vivendo dias desafiadores. Nós estamos vivendo dias que somente pelo Espírito da fé, por meio do Espírito da oração, nós vamos vencer muitas coisas. Nós estamos vivendo dias em que Jesus Cristo está às portas e como é que nós vamos recebê-lo? Friamente, mornamente ou calorosamente? Como é que nós vamos esperar por esse dia, irmãos? Pelo dia Maranata, de qualquer forma, de qualquer maneira, ou aquecendo o nosso coração. Você pode levantar agora. Nós vamos ter um tempo de oração. E eu quero dedicar esses últimos minutos que eu tenho em você estar orando pela sua própria vida, aquecendo o seu coração. Porque uma aeronave, quando ela vai decolar, ela para em algum lugar para primeiro, ela encontra o eixo da pista e naquele lugar que ela sabe que é ali que ela vai fazer carreira, ela aquece os motores, ela aquece tudo ali que é necessário para que ela possa ir a um outro nível. Então eu gostaria que você aquecesse a sua vida, nessa hora, a sua própria vida. Que fechasse os seus olhos. Sabe, irmãos, fecha os teus olhos, abre a tua boca, aquece o teu coração, porque eu vou te falar, ninguém é chamado para orar de boca fechada. Ninguém. A nossa fé, ela é manifesta através da nossa boca. O resultado do suprimento de Pedro na pescaria estava na boca do peixe. Os recursos insondáveis da justiça de Deus estão na sua boca. Então é hora de você aquecer o seu espírito. Aleluia. Fecha os teus olhos, irmãos. Levanta a tua mão, as tuas mãos. Sabe, você está na presença de Deus, você está na presença dEle, você está com liberdade. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Nós levantamos as nossas mãos, aquecemos o nosso coração, fazemos valer a Tua palavra, entendemos que a oração é super importante, Pai. Entendemos que o modelo da oração que você nos tem trazido é importante demais, Pai. Em Atos 4:31, vendo eles orando, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo, Pai. Oh, nós estamos aqui em Atos 8, Pedro e João estavam orando e desta vez em Samaria, e eles gloriosamente foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 9, Ananias estava orando e recebeu a instrução de orar por Saulo. Viveu antecipações através da prática da oração. Enquanto ele orava, ele viu dons espirituais. Saulo restituído em visão. Saulo de volta e sendo batizado pelo Espírito, Senhor. Cornélio, um homem cheio da tua vontade, da tua verdade, sem muito atropelo, mas de contínuo orava a Deus, sem muita convicção, mas teve uma experiência com o anjo do Senhor. Pai, eu oro para que hajam restituições de comunhão, de relacionamento, de intimidade contigo, Pai. Eu oro por uma igreja fervorosa. Eu oro por uma igreja ativa. Eu oro por uma igreja movimentada. Eu oro por uma igreja aquecida. Eu oro por uma igreja cheia, Pai, de fervor no seu coração. Eu oro por uma igreja cheia de intensidade. Eu oro por uma igreja que tenha
comunhão e relacionamento, Pai, com a Tua presença, que discerna, Pai, os fatos e os feitos a serem realizados. Eu oro por uma igreja discernitiva, sensível no Espírito. Eu oro por uma igreja, Papai, cheia da Tua graça e da Tua bondade. Eu oro por uma igreja viva, forte e eficaz, no poder do Espírito, Pai. Eu oro por uma igreja com explosivos através do Dunamis, em o nome de Jesus. Eu oro por uma igreja, Pai. Aleluia. Pode continuar orando, irmãos. Aleluia. Então levanta as tuas mãos. É sua responsabilidade aquecer seu coração. É sua responsabilidade cantar, louvar, adorar, bendizer ao Senhor. É sua responsabilidade querer ser instrumento dos dons de Deus aqui na terra, Pai. Querer curar, querer libertar, querer cumprir o ídolo do Senhor, cumprir a missão. Não vazia de poder, Pai. Não vazio de poder, mas cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Filho bendito que nos tornou irmãos. Temos uma família que clama no céu e na terra. Oh, aleluia. Aleluia. Você precisa aquecer seu coração para os dons fluírem através de você. Presença nos satisfaz, Pai. Chora de câmara lá abraçar. A Tua presença nos satisfaz, Senhor. A Tua presença nos satisfaz, Senhor. Oh, aleluia. Se você teve uma sentença sobre um diagnóstico na sua próstata, eu ouvi claramente aqui o nome próstata. Eu quero livrar você dessa sentença agora. Oh, eu ouvi claramente um diagnóstico sobre a próstata. Faço cair por terra, Pai, tudo aquilo que foi sentenciado para um homem nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço essa sentença agora. Você é o socorro presente. Seja livre, em nome de Jesus. Seja livre. Obrigada, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Pai. Oh, obrigada, Senhor. Submeto a sua próstata embaixo da palavra e do Espírito, em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. O que estava oculto foi descoberto, resistido, mortificado, sem efeito e sem vida, em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, 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 Pai. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada porque você não quer crentes preocupados. Ocupados em se preocupar. Você quer crentes ocupados em te buscar. Aleluia. Ocupados em te buscar. Ocupados em te buscar. Ocupados em te buscar. Oh, nós te louvamos. Que noite majestosa, onde a tua bondade, a tua graça, o teu tudo, o teu muito, o teu mais, o teu além, o teu abundante, Pai, repousa sobre as nossas cabeças, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não há sentenças sobre relacionamentos conjugais aqui. É tão claro, eu percebo uma parede que está dividindo o homem da sua mulher, a sua mulher do seu homem. Pelo poder do Espírito está derrubada em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Ei, eu já estou passando do meu limite. Obrigada. Aleluia. Nós te louvamos pelos teus feitos nessa noite. Por pessoas despertadas em uma comunhão irrestrita contigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que está aqui, marido e mulher, vocês podem se abraçar. Aleluia. Aleluia. Pode continuar abraçadinho por um momento. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Assim é, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor. Eu percebo que pessoas precisam se perdoar como casais. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Você pode louvar o Senhor. Pode dar um grito de glória. Aleluia. Não, que é um perigo. Está difícil parar. Esse livro é um livro meu de relacionamento e comunhão com Deus. Eu sou escritora e eu sou a pessoa que menos sou propagandista de mim mesmo. Já ia esquecendo. Eu trouxe umas poucas unidades que tinha em casa, porque esse livro Terra Seca para o Oásis fala de relacionamento e comunhão com Deus. Então é um livro maravilhoso. Para mim é o meu melhor livro. Me custou sangue e suor.
Então, eu sei que foi o meu melhor livro. Então, se você quiser, vai estar com as meninas, com a Alda ali. Pode adquirir. Será um prazer poder estar com você na sua casa. Amém? A Mauri, você pode me ajudar aqui?